pediu emprestado. É hoje o nosso convidado, Pedro Lins, investigador do Instituto de Ciências Sociais, professor de Economia, coautor do livro História Económica de Portugal, juntamente com Leonor Ferreira e Susana Nunes Miranda, explicam os avanços e recuos de um país desde 1143 até praticamente aos nossos dias. Um olhar sobre o passado que, por vezes, muito tem a ver com o presente. Senhor professor, muito boa noite. Obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Depois desta investigação feita, poder-se-á dizer que a história vai se repetindo ao longo dos tempos? Eu acho que nós, aliás, em homenagem ao que está a acontecer agora, nós na história encontramos alguma tranquilidade. Porque nós verificamos, ao analisar a história económica portuguesa, que o país se transformou de uma maneira considerável, obviamente, mas transformou-se de uma maneira considerável acompanhando de perto aquilo que acontecia ao mesmo tempo, contemporaneamente na Europa, ao longo destes séculos todos. Ou seja, se nós analisarmos com esta profundidade a história económica portuguesa, a economia portuguesa e o comportamento dos agentes políticos, sociais e económicos, nós só podemos chegar à conclusão que Portugal, há muito tempo, é um país normal. Portanto, isto é um aviso até em relação ao presente, não é? Olhando o passado, refletindo no presente, por acaso, conseguimos sair deste caminho, então? Por acaso, para mim, e a minha alguma perplexidade com algumas coisas que estão a acontecer, é precisamente isso. Eu acho que nós já estamos num momento em que não precisamos de rupturas. Nós estamos num momento de um país altamente desenvolvido, que pertence a um conjunto de países que está integrado, muito integrado, com o conjunto de países altamente desenvolvido, que esse já há algum tempo, já há largas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, não são objeto de grandes rupturas, de grandes mudanças, grandes transformações. Ora vai para aqui, ora se aumenta o Estado Social até ao limite, ora se diminui até ao limite, por aí fora. Portanto, nós já merecemos mais tranquilidade. E essa conclusão retira-se diretamente desta observação da história económica, sem dúvida. Desde 1143. Sim, é evidente que marcada por muitas convulsões e muitos problemas, claro, como é óbvio, aliás, como toda a Europa. Aliás, melhor dizendo, menos, felizmente, do que aconteceu, ou infelizmente, depende um pouco depois do resultado final, da apreciação do resultado final, do que aquilo que aconteceu na Europa, porque a Europa foi marcada por guerras muito mais severas e muito mais... E nós tivemos várias vezes posições neutrais, por exemplo, na Segunda Grande Guerra, não é? Como bem nos recordamos. Sr. Professor, mas este é um livro que, ao retratar o nosso percurso desde 1143 até 2010, portanto, praticamente até aos nossos dias, o que quer dizer que já se reflete aqui toda esta crise que agora estamos a viver, pode-se conseguir definir o português através deste livro? Pode-se. É combativo? Acomoda-se? Como é que é? Eu acho que nós temos que definir o português como um europeu. E um europeu, desde sempre. E um europeu que cumpriu as suas funções de europeu. E é nesse sentido, por exemplo, que se tem que compreender a expansão. A expansão portuguesa não é uma atração pelo além, não é uma atração pelos trópicos. É uma expansão económica, política e social e é muito semelhante, ou com motivações muito semelhantes às outras expansões que houve na Europa e em outras partes do mundo, como é evidente, não podemos pensar só na Europa, só que resultou naquilo que resultou por causa da posição geográfica do país. Agora, há indiferenças importantes, inclusivamente a expansão trouxe diferenças bastante importantes que são salientadas no livro, sobretudo pelas pessoas, nós somos 3 autores. A Leonor Ferreira Costa trata mais dos séculos XVIII e XVII e a Susana Nunes Miranda trata mais do século XVII para trás, embora tenha havido algum entrosamento entre os autores e todos nós lemos as partes uns dos outros, o que significa que o livro está bastante legível porque somos muito exigentes. Fomos muito exigentes com a leitura dos textos de uns e de outros. E até para ser mais ou menos homogéneo. Mais homogéneo, mas e somos mais especialistas nos períodos do que noutros, e a Leonor Ferreira Costa, uma das coautoras, precisamente diz é que o facto de o país ter enverdado por esse processo de expansão teve consequências no Estado, porque deu uma forma de financiamento diferente daquilo que acontecia no resto da Europa ao Estado português. Portanto, mas isto é também uma coisa europeia, ou seja, umas populações que vivem num território comum, mas que têm desafios diferentes e têm respostas aos desafios
diferentes. E têm comportamentos bastante diferentes. Basta começarmos, se olharmos realmente para trás, vemos que nessa atitude expansionista houve determinadas alturas em que a nossa política foi completamente diferente da política adotada por outros países, nomeadamente a França. Estou-me a referir, por exemplo, ao mercantilismo. Se para uns o ouro era o sangue das nações, para o outro vamos gastá-lo. Portanto, Portugal estava dentro de que leque daqueles que muitas vezes vivia acima das suas possibilidades. A maior diferença de Portugal relativamente ao resto da Europa, a maior diferença, a grande diferença, não são as mentalidades, não é a Igreja, não é a qualidade dos políticos. A grande diferença é que somos um país, há muito tempo, menos desenvolvido, mais pobre do que o resto da Europa. Porque menos culto? Mas isso é um resultado dessa grande diferença. E essa diferença, portanto, o facto de sermos um país menos desenvolvido, porque estamos, há bastante tempo menos desenvolvido, porque estamos na periferia da Europa e, portanto, não beneficiamos diretamente do forte comércio, do forte dinamismo que esse comércio levou do centro da Europa, como, aliás, outras partes periféricas do continente, o nosso aproveitamento dos recursos gerados no Império foi diferente. Mas isso é tanto uma causa como uma consequência. Nós não podemos ter uma interpretação da nossa história, nem do nosso presente, como sendo um país diferente, porque somos culturalmente inferiores, porque temos um desenvolvimento de um sistema político inferior por aí fora. Não, nós temos que olhar para o nosso passado e para o nosso presente como um país com oportunidades diferentes de outros países. Por causa da tal situação geográfica? Por causa da situação geográfica. Porque, veja, se verdadeiramente a razão de uns países serem mais ricos do que outros fosse política, nós não definiríamos o mundo entre países ricos e países pobres, definiríamos o mundo entre países inteligentes e países estúpidos, porque se afinal a política para fazer os países ricos está aí, se os países não as adotam é porque não têm competência para o fazer. Mas houve mau aproveitamento ao longo dos tempos dos recursos existentes, ou não? Quer dizer, pode sempre fazer melhor, mas e para qualquer país que se olhe, nós podemos verificar que isso é verdade. Há períodos de maior dinamismo e de menor dinamismo das economias em toda a parte do mundo. O que nós podemos é talvez dizer, concluir, por exemplo, nós podemos concluir que determinados acontecimentos levaram a resultados menos felizes. Por exemplo, voltando à questão do financiamento do Estado, que em Portugal é diferente, historicamente foi diferente do que, por exemplo, nos Estados germânicos ou em França, por causa do Império, nós podemos pensar que o Estado em Portugal se desenvolveu de uma determinada maneira que não foi tão favorável ao desenvolvimento. Poderíamos eventualmente chegar a esse tipo de resultados, mas não chegamos. Não chegamos porque depois vemos o Estado português, por exemplo, no século XIX, que se tornou independente disso, dessa fonte de financiamento, e teve um desenvolvimento institucional muito semelhante, acompanhou muito de perto. Mesmo lendo essa de Queiroz, e com todas as suas críticas, nós vemos que isso é verdade, acompanhou muito de perto o desenvolvimento institucional que aconteceu no resto da Europa. Não é por acaso que nós temos uma monarquia constitucional no século XIX, que a partir de 1851 é mais ou menos normal. Nós estamos num sistema relativamente banal. Não se pense que as eleições em Portugal no século XIX eram viciadas e que em Itália, em França e Inglaterra era o melhor dos mundos, não é verdade. Portanto, também não podemos fazer ligações muito estendidas ao ponto de agora pensarmos que chegámos ao estado em que chegámos. Portanto, ou seja, nós tivemos, historicamente, nós tivemos tão bons líderes como os outros países tiveram. Ou tão maus como os outros. A diferença entre o copo meio cheio e meio vazio. Exato. Portanto, ou seja, não há qualquer diferenciação, conforme dizia logo no início da nossa conversa. O nosso problema não está propriamente aí. Mas o que é certo é que não conseguimos, não obstante o nosso império, não conseguimos desenvolver o país ao nível estrutural, ao ponto de conseguirmos abarcar inúmeros embates que ao longo da história fomos obrigados a ter. Não obstante, podemos dizer, por exemplo, na altura das invasões francesas, conseguimos até estar numa posição não muito desfavorável no meio disto tudo, mas lá está, também se calhar devido à nossa situação geográfica, sim, mais uma vez, não é? Pronto. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é que falhou, o que é que tem falhado para que não nos tivéssemos desenvolvido a nível cultural mais e logo a nível estrutural? Este livro pode marcar várias diferenças, aliás, se me perguntarem, marca todas as diferenças, não é? Mas há uma diferença que este livro marca e que é muito importante e que esteve desde sempre
no projeto inicial que nós os três criámos, que é, nós quisemos olhar para a economia portuguesa. E a economia portuguesa para nós é a economia metropolitana, é a economia europeia. Depois tem os seus impérios. Portanto, nós temos, no livro, faz uma observação de 8 séculos e pouco da evolução da economia portuguesa. O império é apenas uma parte dessa história. Uma parte bastante importante, que teve implicações também no funcionamento da economia e das instituições, como há bocado estava a dizer, mas a economia portuguesa é para além disso. E o que é a economia portuguesa desde há muito tempo? Até ao século XIX, as economias na Europa são sobretudo a agricultura. E em Portugal também. Mesmo as economias com impérios, economias com alguma indústria, etc. O que interessava era o que se passava na agricultura. E o que se passava na agricultura em Portugal não era o que se passava na agricultura nos Países Baixos ou na agricultura em Inglaterra. Era algo diferente. Porquê? Porque os recursos naturais em Portugal são inferiores em termos das tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, desde o século XV em diante, desde o fim da peste negra em diante, eram inferiores e, portanto, conseguiam alimentar menos facilmente as populações. Portanto, esta perspectiva de olharmos, esquecermos um pouco um quadro que é dominado pelo Império, pelo ouro do Brasil e pelos brilhantes das especiarias ou das preciosidades por aí fora, dos grandes feitos, etc. E nos concentrarmos no que é verdadeiramente a economia portuguesa, que é, aliás, aquilo que nós sabemos fazer hoje quando falamos no ano 2010, portanto até é fácil fazer esta retrospeção, esta ligação ao passado. Se nos concentrarmos, vemos uma coisa diferente, vemos precisamente essa economia periférica, com mais dificuldades, com outro tipo de problemas e com outro tipo de soluções e com outro tipo de resultados. E nós também fomos um país, ao contrário de outros, que acabaram por adotar mais cedo as teorias daquele que é chamado como o pai da economia moderna, por exemplo, Adam Smith. Nós acabámos por adotar as verdadeiras políticas económicas até mais tarde do que outros países europeus. E isso também assume aqui a relevância. Face a esta investigação toda feita, houve algo que o conseguisse surpreender como historiador e como investigador? Portanto, um dos benefícios desta parceria entre nós três é que cada um de nós era ignorante sobre o resto do período. Eu trabalho sobre os séculos XIX e XX e as minhas colegas trabalham sobre os períodos... Ignorando, entre aspas. Não, ignorando no bom sentido. Sim. Portanto, aprendemos uns com os outros. E aquilo que acho que nós os três aprendemos uns com os outros é que acho que foi por aí que começámos a conversa. Portugal é um país simultaneamente aberto e europeu desde sempre. É um país normalmente europeu desde sempre. E isso é uma novidade historiográfica, porque a nossa interpretação do passado, mesmo do mais longo, está muito marcada pelo debate político que houve no século XX, debate esse que foi marcado, por sua vez, por um dos acontecimentos piores deste país e que ainda não é fácil explicar do ponto de vista económico, que foi a ditadura de Salazar. Portanto, nós temos ainda um pouco uma perspectiva do passado através da lente do Salazar, do orgulhosamente sós, do que nós queremos é a África e por aí fora. Portanto, fechámos-nos e... O discurso fechou-se, porque, não paradoxalmente, porque Oliveira Salazar aguentou-se tanto tempo porque sabia governar o país à maneira dele, embora de uma maneira antidemocrática. Começou por ser Ministro das Finanças. Começou por ser Ministro das Finanças, embora não dê exemplos para o presente, abriu a economia ao exterior. Ele tinha um discurso de que nós éramos orgulhosamente sós e queríamos era o Império. Isso era o discurso político. E a história não pode ser feita através do discurso dos governantes. Isto é um ponto muitíssimo importante. A história não pode ser feita através do discurso dos governantes. Nem dos que estão no poder, nem dos que estão na oposição. Temos que andar ali pelo meio, tentar ver o que é que verdadeiramente está a acontecer. Enquanto que tinha esse discurso político, que estávamos um país colonial e fechado, aderiu à AEF, antes disso participou na OECD, fez um acordo em 1972, já Marcelo Caetano, mas numa herança, fez um acordo com a CE, as exportações cresceram, o capital estrangeiro entrou, os imigrantes saíram, havia um grande discurso contra a imigração, mas os imigrantes saíram, muitos deles, aliás, muito melhor para eles, mandaram as remessas. Portanto, mesmo no século XX, debaixo de ditadura, Portugal não deixou de ser um país europeu. Aliás, isso verificou-se muito bem, constatou-se muito bem. Em 74 dá-se um golpe de Estado, dá-se uma revolução e rapidamente esse lado europeu emergiu de tal maneira que nós
A entrada na CE em 86 foi uma coisa... foi pera doce. Passado 11 anos, sensivelmente... Sim, mas isso... Sim, mas mesmo assim houve um lado... problemas económicos e relacionados com a dimensão da economia espanhola, e com a crise que a Europa estava a atravessar. Agora, o que é curioso também é se constatarmos pela linha da nossa dívida pública, constatamos também um facto curioso que é, até à altura da ditadura, nós tínhamos uma linha assim, na ditadura desce acentuadamente e depois na democracia, portanto, acaba por fazer isto. Portanto, quer dizer que o ouro é o sangue das nações, acabou por ser uma teoria adotada por Oliveira Salazar, porque o que é certo é que ainda agora temos esse ouro nos nossos cofres do Banco de Portugal e isso acabou por ser preponderante ainda até aos nossos dias, é um facto. Na história económica e nessa história económica há muito poucos agentes, nós temos muito poucos políticos nessa história económica, muito poucos. Sim. Salazar aparece, mas não são muitos que aparecem como ele, também aparece porque esteve lá muito tempo. Salazar foi muita sorte. Em primeiro lugar, ele chegou ao poder no momento em que as finanças internacionais estavam em recuperação. E as finanças internacionais estiveram em recuperação a partir de 1924, com um plano de consolidação, enfim, muito difícil, a partir de 1924. Depois até foram perturbadas dentro de Portugal por causa do golpe de 1926. Quando ele chegou ao poder em 1928, as finanças internacionais estavam restabelecidas. Depois deu-se a crise de 1929, que Portugal não foi afetado, como a maior parte dos países da Europa não foram afetados. Só o centro, a Alemanha e a Áustria que foi afetados. Ele passou por cima disso tudo, foi dizendo que tinha sido ele. Essa é a história que nos é contada. Grande Salazar que fez isso tudo. Isto não é verdade. Salazar teve muita sorte. Depois, na segunda metade do século XX, voltou a ter muita sorte. Porque a economia europeia teve um crescimento enorme, único, a idade de ouro, e ele aí teve alguma intervenção sobre não cortar a economia, não fechar as fronteiras, embora tivesse lá de algum tempo, mas não muito. E a economia portuguesa acompanhou esse crescimento e, para além disso, teve o seu ouro, foram as remessas dos imigrantes. Exatamente. Portanto, as condições em que Salazar governou foram favoráveis. Se ele estivesse aí agora, nem estava, porque nem conseguiria manter-se em ditadura numa situação tão problemática como a que temos agora. Mais uma vez, o que os políticos dizem, o que os historiadores da oposição dizem, o que a análise política não chega nem de perto nem de longe para percebermos os verdadeiros problemas económicos. E este livro mostra claramente isso, mostra como nós conseguimos apanhar aquilo que se passa com a economia, porque temos indicadores, os verdadeiros indicadores, a demografia, a agricultura, a produtividade, a fundação de cidades, alterações institucionais e outras coisas, não muito mais, é um pouco isto, sobretudo quando recuamos no tempo, mostra como nós conseguimos apanhar a evolução da economia a partir dos indicadores verdadeiros e como a política tem um papel, tem o seu papel, mas é um papel, enfim, que não é de todo dominante. Não é o dominante aqui. Há uma coisa política que é muito importante, que são as guerras, que podemos pensar em guerras como um resultado da ação política. Isso sim, as guerras têm um efeito, mas isso, enfim, as pessoas sentem isso normalmente, não seria preciso um livro para contar essa história. As guerras sim têm um efeito muito importante na evolução da economia, por esse lado. Esperemos que a atual crise não nos leve a algo calamitoso como esse. Agora, já falou várias vezes também da nossa situação atual, consegue-se reconhecer exatamente como é que chegámos até aqui? Sim, para mim eu tenho uma explicação relativamente fácil. Vivemos acima das nossas possibilidades? Sim, nós vivemos acima das nossas possibilidades, mas nós sempre vivemos acima das nossas possibilidades. E aliás, por definição, um país mais pobre que está por definição não, mas em situações regularmente, melhor dizendo, um país mais pobre que está em convergência com países mais avançados precisa de viver acima das suas possibilidades porque precisa de investimento estrangeiro na sua economia e, em princípio, esse investimento, quando as condições são normais, verdadeiramente acorre a essas economias porque, como há menos capital, é mais produtivo. Enfim, países mais pobres a convergir precisam de viver acima das suas possibilidades. É possível que nós pensemos que o governo de José Sócrates tenha abusado um bocadinho e que tenha exagerado um pouco
no seu otimismo. É possível. Mas se o fez, a margem de erro que ele teve foram 5, 10, 15%. Não pode ser responsabilizado. Dito isto, aquilo que nos aconteceu está intimamente relacionado com o euro. Foi uma coisa que há 5 anos ninguém podia dizer, mas que hoje toda a gente pode dizer, e com a crise financeira internacional. Começou por ser norte-americana. Começou por ser norte-americana. Agora, não quer dizer que este diagnóstico nos leve a apenas um tipo de soluções. Este diagnóstico pode nos levar a vários tipos de soluções, mais ou menos europeias. É que ao longo dos tempos nós tivemos várias medidas de austeridade que foram sendo impostas ao país, de uma maneira e de outra fomos conseguindo ultrapassar os problemas, mas agora estamos inseridos, lá está, numa união monetária, não verdadeiramente política, embora se tente fazer. Ainda ontem Angela Merkel e o Ministro das Finanças alemão falava numa união política, ou seja, verdadeiramente o passo para o federalismo. Finalmente. Agora, como medida para ultrapassar esta crise da zona euro. Agora, o que se passa é como é que vamos, estando nós inseridos num grupo destes, não podemos utilizar os estratagemas que utilizávamos, por exemplo, em 1983 e noutros anos, de fazer os jogos da política cambial. Nós estamos no seio de uma zona euro. Portanto, face a isto tudo, um orçamento extremamente rigoroso e austero, toda esta austeridade poderá levar-nos a algum lado positivo, a algum caminho, ou como aconteceu no passado, ou face a estas condicionantes, a coisa realmente já é mais complicada. As condicionantes são diferentes, não sei se são piores. O que eu acho é que este governo não sei se está a seguir como devia, porque é um governo demasiadamente ambicioso. O governo neste momento tem 3 objetivos, que é deflacionar a economia, isto quer dizer tornar as coisas mais baratas para ser mais competitivo, reduzir a dívida... Fala-se de uma desvalorização na ordem dos 20 e tal por cento, para tornar-nos competitivos, o que significaria era a redução dos salários, ao fim e ao cabo, mão de obra mais barata. Fazer isso, quer reequilibrar as contas externas, desculpe, e portanto também as públicas, e depois tem um programa ideológico que é reduzir o peso do Estado. Ele tem esses 3, e ele não está a conseguir, o Governo não está a conseguir enquadrar esses 3 objetivos. Mas francamente, eu preferia ter um governo durante 4 anos e que se adaptasse às circunstâncias e que fosse um pouco menos ambicioso. Se o governo fizesse uma prioridade de objetivos e tivesse como objetivo principal o equilíbrio das contas externas, ou um realinhamento das contas externas e das contas do Estado, ele poderia estar lançado num programa um pouco mais europeu, porque os mecanismos nacionais, neste momento, são inferiores, não podemos desvalorizar, e entre outras coisas, não podemos privilegiar setores, por exemplo. Os mecanismos nacionais são menores, mas os mecanismos internacionais que se estão a desenvolver lentamente e que se estão inclusivamente a desenvolver por pressão dos países da periferia, incluindo a Grécia, podem ajudar à solução do problema, porque são mecanismos que se substituem ao mercado e que oferecem capitais a um preço que já é suportável. Por exemplo, a Irlanda, neste momento, são notícias de há uma semana, a notícia que depois não teve seguimento, porque estas coisas depois são escondidas nas negociações, tem que ser, pediu a renegociação do juro a que o Fundo Europeu está a emprestar à Irlanda e o FMI está a emprestar à Irlanda. Este tipo de... A Irlanda é que é um país institucionalmente mais sólido, até do que Portugal. A Grécia tem feito nas ruas, faz o barulho nas ruas, que não é isso que queremos para Portugal, e tem conseguido coisas que levaram muito mais longe. A austeridade na Grécia pode ser trocada por mais ajuda. Em Portugal a austeridade não está a ser trocada por nenhuma ajuda. E depois temos um paradoxo. Os bancos portugueses vão sofrer com a quebra do Estado grego. Ou seja, Portugal, este país miserável, aqui aflito, está exposto, e os bancos portugueses vão perder 7 mil milhões de euros. Eu não sei qual é a conta, se calhar estou a dizer uma grande asneira, como muitas vezes digo, mas vão perder uma quantidade avultada de capitais por causa do resgate da Grécia. Isto faz sentido. Quer dizer, nós não nos podemos comportar neste quadro internacional como um país em que isto possa acontecer. Nós não podemos pagar o resgate da Grécia, e os europeus sabem isso perfeitamente. Ou seja, na sua opinião, países em dificuldade não deveriam participar na ajuda financeira de outros países em dificuldades? Do ponto de vista
teórico, mas depois há mecanismos institucionais que se calhar obriga. E há a questão da solidariedade entre os Estados também, logo, um dos princípios básicos também da União Europeia. Eu diria mais, há mecanismos institucionais que se calhar obrigam, mas depois devem de ser verificado o problema. Aliás, foi isso que Margaret Thatcher fez, os famosos querem o meu dinheiro de volta, verificado o problema, nos anos 80, já agora, verificado o problema, arranjar a maneira de compensar esse problema. E este governo não está a fazer nada disso, porque tem um programa geral em que esse tipo de iniciativas, eu digo isto do ponto de vista daquele cidadão que o que quer é paz e tranquilidade, mais uma vez. Mas o governo governe não... economia. Sim, mas é mais do ponto de vista de que o que nós queremos enquanto cidadãos é que o governo governe e não nos chateie, que passe a expressão, que faça as coisas, que não venha um governo e que ponha o Estado Social no máximo. Por isso que vem outro, põe o Estado Social no mínimo. E depois... Que haja estabilidade, é o que tem faltado. Que haja estabilidade e que se perceba que este país, e aí voltamos à história, é isso que a história nos ensina, este país não tem nada de extraordinário. É banal, o extraordinário que o país tem são as pessoas e a vida que as pessoas levam, não é a sua governação. E que resolvam as coisas. Só que esta crise, ao contrário de muitas outras, é mediatizada e consegue andar a uma velocidade que as outras só meses depois é que se saberia, não é? Portanto, essa é uma diferença substancial e aí entre noutro assunto que hoje marcou a atualidade também, em relação ao grupo de trabalho. Estamos a falar da privatização de várias empresas, nomeadamente a RTP, pelo menos um dos canais. Há agora alguns dados feitos pelo grupo de trabalho que foram entregues ao Executivo. Qual é a sua opinião em relação ao fecho de alguns canais, nomeadamente onde estamos neste momento, a RTP Informação e também a RTP Memória? Estes conselhos, na sua opinião, tendo em conta outros, o fim da RTP com capitais, como a SA de capitais públicos, passar a uma instituição sem fins lucrativos, o não ter produções internas e comprar a produções externas com a ajuda do Estado, tendo em conta a utilidade ou os fins sociais inerentes a bem da nação ou a bem do Estado. Qual é a sua leitura em relação a tudo isto? O professor João César Neves, por acaso, teve um comentário engraçado há pouco tempo, que é: o governo não está aqui a mandar em nós. Ele tem uma herança e deve transmiti-la. Isso é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é a seguinte: a RTP é do Estado. O Estado tem um governo eleito democraticamente, portanto o governo tem que mandar. Agora, tem de o fazer de uma maneira bem feita. Isso é fundamental. Eu devo dizer, com toda a franqueza, que estava distraído, estava a preparar uma aula e de repente é distração, e fui abrir o documento, este documento que foi feito. E não passei do segundo parágrafo. Porquê? Porque os 2 primeiros parágrafos estavam cheios de erros históricos. Eu já nem me lembro o que era, mas de repente dizia, ao contrário, as ditaduras é que têm serviço público. O serviço público na Europa apareceu a seguir à Segunda Guerra Mundial porque a Europa era culturalmente muito diversificada e não havia dinheiro nos privados para fazer tudo. Não pode ser. Tem que ser uma coisa mais bem feita. Tem que ser uma coisa mais bem feita. Redução da informação, sem comentários, sem comentadores. Não posso ter opinião sobre tudo. Eu acho que o governo tem que governar, mas tem que o fazer de uma maneira bem feita. Aquele relatório não pode estar bem feito. E me peço imensa desculpa de falar assim, de ser tão frontal, mas é que de facto não pode estar bem feito, tem que ser de outra maneira. Como é que o vai fazer? Agora, de facto, enfim, pode haver, ainda por cima, nestas coisas eu acho que todas as boas ideias já foram inventadas e normalmente os países mais atrasados têm a vantagem de poder ver essas boas ideias nos outros países. Poder copiar. E poder copiar. Por acaso, em Espanha, a televisão pública não é tão independente como a nossa, e em Itália muito menos. Era segmentada pelos partidos, portanto, nem sempre... Agora, não sei, não tenho... A ver, vamos exatamente o que é que vai acontecer com essa situação, nomeadamente com a privatização da RTP e também com a privatização de outras empresas. E com as nacionalizações? Dos bancos. Agora vamos ter nacionalizações? Pois, pelo menos há vários... Não devia estar a rir, porque é um problema muito grave. Há vários analistas, já agora deixe-me ouvir a sua opinião em relação a essa matéria, há vários analistas que acreditam que dentro de 2 anos, sensivelmente,
quase todos os bancos portugueses estarão nacionalizados, ou seja, significa então que recorreram ao tal fundo de 12 mil milhões, se na altura não for até mais, e significa que o Estado entra como acionista para esses bancos e tem sempre uma palavra a dizer. Estado que é acionista na totalidade da Caixa Geral de Depósitos, uma outra grande instituição bancária. Sim, é um problema gravíssimo. A solução tem que partir dos Estados. A solução em Portugal, nos outros países, partiu dos próprios governos. Em Portugal, partiu por via da Troika, e isso foi um benefício da Troika, porque o governo em Portugal, por ser um país pequeno, não tem tanta capacidade de intervenção junto dos bancos. Dito isto, é preciso relembrar o papel que os bancos tiveram durante esta crise e como eles se aguentaram bastante bem. É preciso também relembrar que foram os bancos que financiaram o Estado português e as empresas públicas nestes últimos anos e, portanto, eles tiveram um papel muito importante em conter os aspectos mais graves da crise. Só o Estado deve cerca de 40 mil milhões. Exato, depois não sei, sim, mas o que nós como cidadãos devemos estar com toda a atenção, e é por isso que o Governo devia governar mais e mudar menos, é como é que isso vai ser feito. E há grandes preocupações da maneira como o Governo está a querer fazer isso. Eu estou a ver neste momento um Governo que está a ser criticado por toda a gente, e neste momento até pelos próprios bancos. Portanto, a maneira que vai ser agora debatida, a maneira como o Governo vai entrar no capital dos bancos, tem a ver com o preço de saída e o preço de entrada, coisas que enfim, sim, ou inclusivamente a forma como a legislação é feita, se é pelo Governo, se é por portaria, se é por... Vi ontem uma explicação muito boa relativamente a isso. Tem que se prestar muita atenção, porque não podemos dar poder a mais nesse aspecto ao Estado. Não podemos, de todo. O Estado já tem a Caixa Geral de Depósitos e é bom que a tenha, mas não pode agora estar a ter mecanismos de controle sobre o futuro desses bancos. Não pode. E sendo acionista maioritário ou totalitário, na totalidade da Caixa Geral de Depósitos, não se poderá também gerar aqui uma situação, não propriamente concorrência desleal, mas o facto de saber de informações privilegiadas de várias instituições bancárias que são concorrentes da Caixa Geral de Depósitos, isso pode levantar várias questões, nomeadamente a nível legal, não é? Inclusive a nível de diretivas comunitárias que existem nesse sentido. Com tanta coisa para fazer, porquê é que o Governo não está concentrado a governar essas coisas? É isso que eu não... Nos países avançados é isso que acontece. Não há tanto debate, tanta vontade de mudança, revoluções nisto e naquilo. Há mais o cuidado em, como dizia a professora João César das Neves, não estou a repetir, mas é mesmo isso, em pegar na herança, enfim, geri-la melhor do que tinha sido gerida, já que vem sangue novo, e entregá-la novamente. Não é estar a... Cumprindo, obviamente, as regras que foram impostas pela Troika. Eu acho que nós estamos que uns anos, se escrever a história económica deste período, a Troika vai aparecer como um herói, não como um vilão, se houvesse. Porquê? Pareceria... Porque neste momento... Porque vai conseguir obrigar a fazer reformas estruturais que não havia coragem para as fazer? As reformas estruturais que estão no memorando da Troika foram emanadas de Portugal, do Banco de Portugal e do Governo. Foram, mas não saiam do papel e da gaveta. Sim, mas também não é... Essas reformas... Isto é uma história longa. Todos os países estão sempre em reformas estruturais. Se fosse preciso, fazia-se um memorando igual sobre a Grã-Bretanha, sobre os Estados Unidos, sobre a Suécia. O dinamismo das economias implica que as instituições se reformam. As instituições públicas só se reformam dessa maneira, não há outra maneira de as reformar. Não é que se está a perceber neste momento que a Troika tem uma componente, que é a componente do FMI, que tem alguma preocupação com o crescimento económico. Nós, neste momento, temos um debate a nível internacional sobre como resolver a crise. E, claramente, temos de um lado o FMI e do outro lado o Banco Central Europeu. O FMI e todos os outros bancos centrais, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, da Suécia, inclusivamente da Suíça, e do outro lado o Banco Central Europeu. E, para Portugal, a técnica, o método, a via do FMI, estranho nós dizermos isto, no ano 2011, onde nós chegámos para dizer isto, mas de facto o FMI é uma instituição com imenso valor na economia internacional desde a sua fundação. E é o que cobra juros mais baixos. Está a ver? Ainda por cima, é bonzinho. Hoje em dia é o bom da fita. E é de facto o bom da fita, sobretudo para países com problemas estruturais como Portugal, que não consegue resolver as coisas como são resolvidas nos países mais avançados, em que a desvalorização salarial é conseguida através dos sindicatos, porque há uma negociação entre patrões e sindicatos e a desvalorização que os patrões obtêm depois é devolvida.
Nós aqui não temos esse tipo de contrato social, portanto temos de ter outro tipo de soluções, que são as soluções que vêm por essa intervenção massiva nos mercados financeiros internacionais, nos mercados monetários internacionais, que é pretendida ou que é defendida por instituições mais próximas do FMI e não tanto do Banco Central Europeu. E o Governo, claramente, está mais próximo do Banco Central Europeu e da ala mais dura do Banco Central Europeu. Professor, só para terminarmos a nossa conversa, acredita no otimismo do Ministro da Economia, quando ontem teve duas versões otimistas, uma que 2012 marcava o fim da crise, a outra que 2012 seria o início do fim da crise? Eu acho que tenho uma resposta para essa pergunta. Passos Coelho teve logo dois erros, enganou-se logo duas vezes. Primeiro foi com a gorduras do Estado e outra foi com a dimensão do Governo. Este Ministério não faz sentido. E o Ministro da Economia não está com tempo, não tem tempo. Já para já, as pessoas andam a dizer, não se vê o Ministro da Economia. Nos países civilizados ninguém vê o Ministro da Economia, não é preciso ver. Civilizados, enfim, Portugal também é. Nos países mais avançados nem sabem que é o Ministro da Economia. E depois não tem tempo. Este discurso foi obviamente uma coisa que não foi revista. Ele pôs lá 2012, devia ter posto 2013. Para mim... Não, inclusivamente quem escreveu o discurso ou quem o ajudou a escrever o discurso provavelmente não teve... Teve um lapso. Não teve a capacidade para ver que aquilo era um erro. Não sei se foi um lapso, verdadeiramente. Não teve a capacidade para ver que aquilo foi um erro. Qualquer outra pessoa com tempo, 2 ou 3 horas, tivesse lido aquilo, tinha logo dito, doutor, então agora vai fazer o mesmo que o Dr. Manuel Pinho, não vai querer fazer isso, pois não. Tem toda a razão. Não vejo isso assim, não vejo isso como uma coisa muito problemática, porque é tão evidente, quer dizer, que o erro é tão evidente. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no Grande Jornal. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Fazemos agora um curto intervalo. Até já.